Iniciando agora o capítulo 4, vai tratar de um guardião executor e de um guardião transformador. Observe no livro que ele não trata ninguém como Exu. E ele vai tratar de agora em diante como guardião. Mas nem todo guardião é guardião de lei. E nós já vimos em outras obras também que existem muitos chefes trevosos que acabam eventualmente ajudando a lei divina. Lembra? Cavaleiro da Estrela da Guia, o próprio Guardião da Meia-Noite, antes de se tornar um Exu coroado, um Exu de lei, né? Ele ajudou muito o Cavaleiro da Estrela da Guia. Então, são guardiões. Não pensem que todo mundo aqui é Exu, porque eles vão fazer coisas que talvez Exu não poderia fazer. Vocês já vão entender. E aí, ele continuou com esse chefe, virou chefe dele, ele se ligou àquela falante, né? E foi com ele, com esse chefe, inclusive em chamados para atuar em magia negra. O autor se refere como magia negra. Magia negativa, gente, quando a gente usa o termo magia negra, obviamente não é um termo que a gente está falando de nenhum tipo de racismo, é um termo, assim como eu falo, eu falo bem a verdade, gente, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o racismo não está nas expressões, está nas atitudes, nos olhares, nos gestos, né? A gente procura fazer de tudo para não reforçar nenhuma cultura racista que a gente tenha tido. Por isso que às vezes eu vou, né, procuro trocar essas expressões que o autor usa. Mas isso aqui é da década de 80, tá? E ele fala que foi chamado para atuar com alguns, né, com alguns feitos de magia negativa, e ele foi aprendendo, né? E dali para frente, gente, ele foi se degenerando ao máximo. Ele fala assim que ele já possuía uma infinidade de escravos, né? E utilizava à vontade para todo tipo de serviço sujo. Ele fala que ele se sentia, né, a lei que castiga os canalhas. Mário, dizia o chefe, eu vou levar comigo muitos espíritos de mulheres, e ele também levava, mulheres nuas ou seminuas, tão cruéis quanto eu, que eu usava para me divertir quanto quando eu queria. Quanto a Vitor, era agora um cão amestrado e fazia tudo o que eu ordenava rapidamente. Vivia me pedindo perdão por ter destruído minha família, e toda vez que tocava no assunto, apanhava muito. Ele, Mário, falava, eu tinha em meu mental um ódio tão grande a canalhas que os destruía sem a menor complacência. Até outros iguais a mim temiam a minha frieza ao fazer o meu trabalho sujo. Eu sentia prazer ao derrubar um verme e mandá-lo para o inferno. Vocês estão vendo que ele foi tomando gosto pelo negócio. Ele foi virando, elimina o canalha, só que ele foi tomando prazer naquilo. Então, ele até explica que participou, né, de alguns trabalhos de magia negativa, né, mas quando ele via que o praticante da magia negativa também era um canalha, logo ele dava um jeito de levar o próprio quem estava encomendando a magia negativa para as trevas. E ele fala: não foram poucos os que eu levei para o inferno comigo. Priscila, feita meretriz, no caso do Porto de Santos, até o ano de 1968, quando foi assassinada numa repressão policial. O canalha do policial que a matou morreu 2 semanas depois e está jogado num lugar escuro do inferno até hoje, porque também havia tirado a vida de muitas pessoas inocentes. Devido aos métodos ultraviolentos de realizar o trabalho dele, Mário acabou sendo colocado de lado pelo chefe e ficou sem ter muito o que fazer. Então ele começou a vagar pela terra meio à toa e foi abandonando, se livrando dos escravos, porque ele já não precisava mais. Ele já não tinha tanto trabalho assim. Ele era tão violento que até o chefe dele, nas trevas, evitava usar ele. Vocês imaginam?
E ele fala, foi assim que de 1972 a 1983, um longo período serviu para que eu meditasse muito sobre tudo o que eu havia feito por pura vingança contra os canalhas que arruinaram vida de pessoas na Terra. Ele fala, eu agi em muitos países, que a morte violenta existe em qualquer lugar do mundo. Bastava o chefe mandar e estava lá eu, os seus escravos, a executar as ordens. E ele fala, de quem que o chefe recebia ordens, eu não sei. Mas alguém lhe dava os nomes e os canalhas tinham que sumir. Como aí a filha Priscila morreu, a filha dele, Priscila, se ligou a uma dama das trevas. E ele acompanhava a filha de vez em quando em algum trabalho no astral inferior. Ele fala, né? Só a minha presença ao seu lado era suficiente para que se resolvesse qualquer missão mais difícil. E foi assim por vários anos, até que ela cruzou o seu caminho, amigo Rubens. Sim, esse relato, como eu expliquei no começo, é o Mário contando para o Rubens Sarraceni. Então, o que que aconteceu? A filha Priscila cruzou o caminho do Rubens Saraceni. Como? Um dia, alguém pediu algo a ela, e isso implicava em atingi-lo, o Rubens Saraceni. Ela falou-me que precisava atender o pedido de um encarnado contra um sacerdote canalha. Então, foi lá, o encarnado pedir para eliminar o Rubens Saraceni, década de 80. E ele fala, logo vamos atacá-lo, papai, a Priscila falando. Antes temos que descobrir seus pontos fracos, porque ele tem alguns protetores para guardá-lo. Ele fala, mas filha, se tem protetores, como é que ele pode ser um canalha? Aí ela fala assim, ai pai, isso acontece às vezes, devido a laços do passado, trabalho a ser feito na terra, etc. Eles têm protetor. Ele fala, tá certo, mas eu acho perigoso fazer algo contra alguém que tem protetores. E aí ele relata, é isso, amigo Rubens, era o ano de 1984. E eu praticamente só fazia algo quando Priscila ou alguma outra companheira dela me pedia. O Rubens atuava como médium de incorporação, era um médium de umbanda, como nós. E aí o que que ele fala? Olha o que que ele fala para o Rubens Saraceni. Se você era muito ativo por um lado, pelo outro lado era muito fraco, porque deixava um largo flanco a descoberto. E eu observei muito bem suas fraquezas como médium de incorporação. Para aí, meu povo. Ai, meu Deus, que medo. Não, gente. Quando eu falo para todos vocês que dentro de um terreiro ou fora de um terreiro, seja o trabalho espiritual que se desenvolva, mas quem desenvolve o trabalho espiritual é constantemente observado, vocês não acreditam. Vocês acham que não. Ah, mas eu tenho que ser perfeito para ter. Não, não tem que ser perfeito. Mas você tem que ter noção de que você tem que se proteger. E a primeira proteção, gente, é a moral. Primeira proteção é a proteção moral. Depois disso, depois de ter a moral muito bem definida e cuidar muito bem dentro dos seus limites, das suas capacidades de evolução, não se cobre ser um ser iluminado na Terra, que não é isso que a gente não consegue, nem planeia ele, tá? Mas dentro daquilo que a gente se propõe, dentro do tipo de vida que a gente tem que fazer o nosso melhor. Isso já é a primeira proteção. Outra coisa, muito comum, fala e não acredita. Não consegue pegar você, pega o seu filho, pega o seu marido, pega pai e assim por diante. Proteja a sua família. As suas orações devem ser sempre direcionadas à sua família. Médio de incorporação. Proteja o seu ambiente familiar. É tão. A gente acha que tem que proteger sempre o terreiro, né? O terreiro é mais que obrigação minha, do Jesuel e de todos nós dentro do terreiro, fazer a proteção. Agora, a proteção da casa onde você mora é sua obrigação. E ela é o seu maior templo. Primeiro maior templo é você, sua mente, seu corpo. Segundo, gente, é a sua casa.
Você não mora dentro do terreiro. Você vai lá 1, 2 vezes por semana. Você mora dentro da sua casa, e a sua casa tem que ser um ambiente limpo, tranquilo, seguro. E não é só com firmeza. Eu vou depois no finalzinho, eu vou ter que dar uma pausa porque eu vou pedir para falar de um assunto com vocês, inclusive relacionado a isso. Então tem que proteger sim a sua casa. Observar com muito cuidado certas situações que parecem estranhas, o negócio começa a ficar estranho dentro de casa. É o lugar que você tem que estar mais atento para que fique tudo limpo, tudo tranquilo, seguro. E o próprio Rubens Saraceni, ele fala que ele deixava muita coisa desprotegida. E ele foi observando as fraquezas. Então, olha o que acontece. Priscila, a filha, começou a atuar contra a casa. E ela enviava escravos e os escravos sumiam. E aí, o trabalho era destruído, né? E foi mandando escravo. Ela falou, não, mas o trabalho tinha que ser feito. Qual que era o trabalho? Destruir Rubens Saraceni. E esse que era o pedido feito para Priscila. E aí, ele explica que alguém havia pedido a ela, num ritual de magia negativa, que o Rubens fosse destruído. E ela tinha que realizar a tarefa, pois isso foi ordenado por sua chefe. Ele fala, bem, ela tentou um ataque mais direto, ou seja, ela, Priscila, foi lá pessoalmente e ela caiu nas garras de um guardião à sua esquerda. Ou seja, ela foi atacada por um Exu protetor do Rubens Saraceni e reduziu ela a trapo. Quando a soltou, ela já não era mais a mesma, porque tinha seu corpo espiritual todo ferido. E aí, gente, Mário ficou louco quando viu a filha naquele estado e ele quis se vingar. E aí, vocês estão vendo a bola de neve, né? Mário e Priscila buscaram mais auxiliares. E Mário foi até o seu chefe para buscar auxiliares. Aí o chefe dele falou assim: Mas, Mário, eu não ordenei você que fizesse isso. Ele falou: Não, não, não é pedido seu. É da chefe da minha filha, Priscila. Aí ele fala: mas o caso agora é um pouco mais grave, né? Ele falou assim: Não, mas alguém quase destruiu minha filha, eu quero acabar com ele. Ele falou: E quem que é ele? Esse que quase destruiu sua filha. Aí o marido diz: é o guardião do canalha. E esses dois, o encarnado e seu guardião à esquerda, vão pagar muito caro por ter feito isso com a minha filha Priscila. E nesse momento apareceu um outro chefe de legião. Ele fala: deu-me uma olhada rápida e eu me arrepiei todo, pois seu olhar era frio e transmitia ódio. E eu saí imediatamente e eles ficaram conversando. Aí pausa. O que esses dois, o chefe dele e esse outro chefe que chegou, o que eles ficaram conversando? Ele explica. Meu chefe tomou a iniciativa do diálogo. Ele falou: O que você deseja aqui, guardião? Esse idiota, né? O outro diz: Esse idiota que acabou de sair. Ele fala: Só ele? Não, não. Mas aqueles que querem, ele vai me entregar quando começar o seu tormento purificador. Aí o outro diz: você vai transformá-lo? Sim. Por quê? Porque meu correspondente na luz ordenou-me para atuar nesse sentido em relação a ele. E o que restou das suas ligações da última encarnação. Então, olha lá, esse espírito falou: eu vim aqui para. Porque o meu correspondente na luz pediu para que inicie o processo de purificação. Gente, purificação não é algo bom, não. Purificar não é ir lá fazer oração para ele, não, gente. Um espírito nesse grau de revolta, de maldade, de vingança. Vocês imaginam como é que é a purificação? Vai falar: vou te purificar. Sai, sai, meu amigo. E aí ele fala: mas por quê, né? Por que você foi ordenado a isso? Ele fala: porque a filha desse imbecil está incomodando alguém que eu tenho a obrigação de defender a esquerda. Ele fala: compreendo. É o tal canalha mediador de quem ele falou há pouco, não? Ele fala: exatamente. Mas o mediador que ele diz é o médium, tá? Que era o Rubens. Ele fala: exatamente, mas o mediador não é um canalha. Pode ser um idiota, mas não um canalha. Gente, eu vejo a cara dos Exu, porque é bem isso que os Exu falam da gente, né? É um idiota, mas não é mal, não. Não, não raras das vezes eles falam da gente que a gente é meio idiota mesmo. Aí ele fala: mas Mário não costuma enganar-se a respeito dos canalhas. Eu falei: mas nesse caso ele está enganado. A chefe da filha dele é inimiga milenar do meu protegido.
e a iludiu com uma conversa falsa. Ela está usando suas escravas mais cruéis para atormentá-lo na carne e espera destruí-lo em pouco tempo. Ele fala, nossa senhora, ele fala, mas que confusão. Ele fala, muita confusão. E se ela insistir nos propósitos de vingança, vai acabar sofrendo o choque da lei. Ele fala, nossa, o Mário vai levar um grupo muito forte e perigoso para destruir o Rubens, né? Ele fala, ótimo, eu não esperava outra coisa. Conheço sua forma de atuar. Foi bom enquanto lhe permitiram, mas agora é hora dele sentir o gosto amargo do remédio que ele aplicava nos que faziam o medo como hábito. Vai provar do próprio remédio que ele está excedendo, né? Ele fala, mas e quanto aos que ele vai levar consigo? Né? Que ele ia levar uma legião de gente para atacar o Rubens. Aí fala, o que tem eles? Ele fala, não, eles são perigosos e capazes de qualquer coisa, eles não têm regras. Aí o outro o outro guardião, né, o executor diz, quem que é perigoso? Falou ele rindo. Aí ele, ai, tá bom, já entendi, né? E quanto aos outros que não serão transformados, guardião, ele falou, depois eu devolvo eles depois de torturá-los um pouco, ou fico com eles para mim. Falei a filha dele. Ela é o tormento maior de Mário, e o conduziu à linha dos executores. Mas alguém que está na luz está de olho nela. Então, ele já veio com uma missão pré-estabelecida, ele sabia quem que ele podia levar e quem que ele não podia mexer, tá? Então, esses grandes guardiões das, das trevas. E aqui, pelo que ele fala, esses chefes, sim, eram exatamente executores da lei e transformadores da lei. Então, quando a gente se refere a Exu como executor da lei, são Exu que cumpre certas determinações de purgar o negativismo de certos espíritos. E para transformar um espírito com esse grau de maldade e de revolta, esse cara tem que. A gente sabe, gente, não tem mágica. Assim como acontece com a gente, em vários níveis, isso acontece do lado de lá também. Então, o que que ele fala? Olha como que ele explica, né? Na verdade, nós, o Mário e esses outros executores, eram só instrumentos desses grandes guardiões. Um era um guardião executor e o outro um grande guardião transformador. E aí Mário conta para o Rubens. Eu não havia dado ouvido aos protetores da luz, nem ao chefe do abrigo. Então me conduzi como um tolo aos domínios do grande guardião executor. Eu estava possuído pelo ódio a Vitor e desejava matá-lo. Assim, só me restava dirigir-me a esses domínios. Mas depois de dar vazão a todo o meu potencial destrutivo, eu ia sofrer a ação de um grande guardião transformador. Sim, isso existe no astral inferior. E sem que eu me desse conta, já estava me envolvendo nas teias de outro guardião, tão implacável quanto meu chefe. Se antes eu havia dado vazão ao ódio acumulado no meu mental, agora seria 1000 vezes pior, porque eu teria de purgá-lo, purgar o ódio por inteiro. E aí, o que haviam feito a Priscila era apenas uma amostra do que um grande grupo de espíritos estacionados nas trevas iriam sofrer em suas transformações. Ou ascenderiam humildes, ou seriam reduzidos ao nada absoluto. Quando a transformação se inicia, ou se eleva, ou fulmina os escolhidos para a sua ação abrasadora. E ele, Mário, ia todo confiante ao encontro do seu destino, imaginando que logo teria se vingado de Priscila, destruído um encarnado canalha e o feito escravo eu, né? Seu protetor, fazer o protetor do Rubens seu escravo, né? Olha aí, o plano dele, na cabeça dele era isso. E aí todo a legião que estava junto com ele estava vibrando igual ódio aos canalhas. Só que eles tinham um objetivo: destruir Rubens Saraceni. Por outro lado, a filha já tinha iniciado um ataque fulminante contra a casa e o local de trabalho. De um lado, ela levava irradiações maléficas
e de outro, a perturbação no ambiente de trabalho. Então, vocês estão vendo que eles não é assim, vem só uma influência, vem uma frente de ataque. E aí quando você começa a ver que está tudo desandando, gente, ai, eu tô achando que é ataque, mas é coisa da minha cabeça. Não, criatura, não é. Seja sábio, aprenda a observar. Mas de errado aqui, ali, você fala, peraí, para. Então, olha o que que ele fez. A filha já estava atuando na casa e no trabalho. Então, o Mário começou a enviar os auxiliares contra a casa também. E ficou esperando os resultados à distância. Eles mandam, os mais poderosos, gente, eles mandam os escravos ir lá azucrinar e ficam observando. Observando, porque quem cai é o médium. O médium que cede aos ataques, né? E aí foi por esses dias que um espírito caído, bem nessa época, um espírito caído na forma de uma cascavel aproximou-se de mim e falou, o Mário, né? Ei, chefe, também tá querendo acabar com o canalha? Aí ele disse sim. E aí ele falou, eu sou um cascavel, eu não sou nada, eu quero só assistir a queda desse povo aqui, porque tem um guardião dele que também era inimigo, né? Que era não do Rubens, aquele Cascavel, tinha um dos guardiões do Rubens que era inimigo dele. Ele falou, e eu nessa forma aqui de Cascavel não consigo fazer nada, só consigo assustar os idiotas, não sou nada. E aí o cara falou, você não é nada mesmo, eu odeio Cascavéis, eu sou um combatedor de canalhas. Então, Mário se julgava assim muito superior. E aí o Cascavel olha para ele e fala assim, você se julga melhor que uma cascavel, né? Mas eu nunca matei um inocente. E aí ele fala, mas eu também não. Ele fala, tem certeza, chefe? Que ele chama de chefe, né? Tem certeza que esse cara aí, esse encarnado aí que você está atacando não é inocente? E ele fala, claro que não. O guardião dele quase acabou com a minha filha. Ele fala, o que que é ser inocente ou culpado, chefe? Ele fala, inocente é ser como eu ou minha filha, que caímos por causa dos canalhas. Ele fala, então eu também, o Cascavel fala, então eu também sou inocente, chefe, porque eu também caí por causa da ação de um canalha. Ele fala, quem que te derrubou? Fala, aquele ali, ó, que protege o camarada que você quer executar. Ele fala, então, como que aquele ali está na luz? Então, ele era um Exu, e ele, ó, como ele se refere, é um Exu, mas estava na luz, e você é um réptil. Ele falou, isso foi 300 anos atrás, chefe. Ele já esteve nas trevas também, mas alguém o ajudou a levantar-se, e hoje ele protege o seu alvo. E ele fala, entendi. Aí o Cascavel pergunta, o que que ele fez contra o senhor, chefe? Ele fala, não, contra mim nada, mas alguém daí torturou minha filha. Ele fala, mas por que que torturaram sua filha? Ela estava protegendo uma encarnada. Ele fala, mas o seu alvo, que é o Rubens, atacou a protegida da sua filha? Ele fala, não, isso eu não sei, pois foi a chefe dela quem mandou minha filha destruí-lo. Aí ele fala, aí o Cascavel fala, então você não está atuando como um executor. Gente, executor é quem recebe ordens. Executor, todo Exu, guardião, mesmo seres trevosos, executores, eles estão recebendo ordem de alguém. Tem ordem, né? Ele fala, sim e não. O Mário fala. Sim, porque eu vou levar comigo um canalha encarnado, e não porque meu chefe não me mandou fazer isso. Ele fala, então o senhor está agindo por conta própria. Será somente vingança pela filha torturada? Aí o Cascavel dá a dica. Ele fala, não, eu vou me vingar da minha filha e vou me livrar de um canalha. Isso te preocupa? Ele fala, sim. O Cascavel fala, não, a sua ação de vingança pode provocar uma reação. E eu não quero ficar no meio disso, não. Ele fala, então, Cascavel, some daqui, tá com medo, some daqui. Ele fala, eu vou mesmo, eu vou embora. E aí Maria ainda diz assim: se eu não conseguir atingi-lo, levo um dos filhos dele comigo, e isso irá feri-lo muito mais que se ele fosse levado. Olha lá o pensamento. Vocês estão vendo? Quando eu falei, se eu não conseguir atingir ele, eu levo um filho que vai atingir ele muito mais. Ele falou: nossa, mas daí o senhor vai estar provocando a lei. E isso nem eu, um rastejante, ouso fazer. Ele falou: pois não foi alguém daí que atingiu a minha filha? Aí o Cascavel falou: mas foi ela que atacou primeiro, não? Não, mas ela só estava cumprindo ordens da chefe. Aí ele pergunta de novo: mas qual o motivo da chefe da sua filha querer destruir ele? Ela fala: pelo que sei,
Ele não merece viver. Aí o Cascavel olha e fala: isso aí tá muito confuso, chefe. Eu acho que eu vou cair fora, porque sua vingança não tem sentido. E antes de ir embora, ele diz: por que que você não procura saber por que que a chefe da sua filha quer destruir esse encarnado? Aí o Mário, muito orgulhoso, fala: não, eu já sei, ele é um canalha. E o guardião, muito mais, porque torturou minha filha. Ele fala: você está no caminho errado, chefe. Vou continuar agindo do meu modo e não vou me envolver com isso daí. Ele fala: não, tá bom. Você age do seu modo e eu vou agir do meu. E eles. Cascavel, na verdade, estava tentando alertar. Façam suas perguntas depois, no vídeo, quem for ver depois. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse livro não é longo, é um livro curto, mas vale muito a pena. Conforme a gente for avançando, vocês vão vendo que o angu vai ficando cada vez mais encaroçado, mas vai resolver, vai destrinchar. Bom, saravá a todos, fiquem com Deus, fiquem com a paz e vibração de Oxalá, ela possa invadir o lar de vocês, a mente de vocês, tá bom? Então, saravá a todos, gente, fiquem com Deus.